Vamos falar sobre propósito e missão? O que isso significa? Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você já se perguntou para que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o significado mais lindo que eu posso dar para a minha vida? E qual é o significado que eu posso dar para a vida das pessoas? Como eu posso contribuir com a evolução da humanidade? Você já chegou a pensar nisso? Às vezes, quando você deita na cama e perde o sono, ou então tem uma insônia profunda de madrugada, você começa a pensar nessas questões de missão, nessas questões tão bonitas, né? Que a gente possa contribuir com alguma coisa, uma valorização de quem somos. Sabe que tem algumas pessoas que elas vivem uma vida sem se importar em conhecer o seu propósito, sem se importar em conhecer a sua missão, sem poder cumprir a sua missão aqui. Isso não faz diferença e tá tudo bem. Se você é essa pessoa que prefere simplesmente viver e sem ficar se importando com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada errado, né? Mas ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que vivem seu propósito, que querem descobrir a sua missão e que começam, a partir do momento dessa descoberta, começam a trabalhar realmente esse propósito bonito de evolução da alma, de ajudar as pessoas que cruzam o caminho se evoluírem também. Essa é a magia, né, do Enneagrama, essa magia do autoconhecimento, promover a nós mesmos essa grande identificação de quem somos, para que viemos, o que é que a gente veio fazer aqui. E é tão bonito viver com esse propósito. Tem algumas pessoas que já descobriram o seu propósito, mas deixam um pouquinho de lado, acham que dá muito trabalho, talvez isso não faz muito sentido com a minha carreira profissional. E sabe que eu falei isso hoje, numa aula que eu dei, que quando o nosso propósito de vida, ele está linkado com o nosso profissional, ou seja, que o nosso profissional, ele nos dá liberdade para que a gente possa cumprir a nosso propósito, a nossa missão. Fica tudo tão rico, porque a gente para de trabalhar um pouco pelo dinheiro e a gente trabalha muito mais pelo prazer, a gente trabalha muito mais por amor. Então, quando nós viemos para cá, é quase como se a gente tivesse recebido assim um presente do universo, um presente de Deus, um presente de uma energia, sei lá, o que você quiser chamar. É quase como se Deus nos pegasse no colo e falasse assim: olha, menina, você vai vir com essa potencialidade. E aí o seu propósito e a sua missão, se você adquirir, né, essa potencialidade que eu tô te dando, se você conseguir viver com essa potencialidade, esquecer todas as questões que limitam essa habilidade, você consegue viver o seu propósito e a sua missão. Então nós temos algumas e eu vou falar para você, e quem sabe você consiga já se auto-observar um pouquinho, já entender que habilidades, que potencialidades são essas. Então tem algumas pessoas que receberam uma potencialidade muito forte da justiça, então elas prezam demais a ética, os bons costumes, elas prezam demais a ética, os bons costumes, o caráter, aquilo que é certo. Mas tem algumas pessoas que elas vieram para cá e receberam uma potencialidade muito forte do equilíbrio. Então elas têm uma habilidade para mediar, para apaziguar, para realmente levar uma tranquilidade e harmonizar os ambientes. Tem aquela outra personalidade que recebeu tão forte a sabedoria. Então ela tem uma capacidade intelectual, uma capacidade de entender muito e com isso contribuir com a humanidade. Tem alguma outra habilidade recebida que se chama espiritualidade. Não a espiritualidade de Deus, mas uma espiritualidade de viver realmente, né, com esse bem da evolução da humanidade, cuidando do nosso planeta. Como tem uma outra que teve bem forte a habilidade da liderança. Aquelas pessoas que têm uma liderança nata, que elas conseguem muito levar a autoconfiança para as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem em si e realizem seus sonhos. Nós temos também a potencialidade da bondade, da empatia. Aquelas pessoas que se importam muito com o outro, que gostam de ajudar o próximo, que têm um altruísmo muito forte.
E nós temos a potencialidade da lealdade nas relações. Aquelas pessoas que têm uma habilidade muito forte de ser leal nas relações, de cuidar da família, de entender e levar adiante que a família é o bem mais precioso que existe. E aí nós temos ainda a superação realmente ligada à resiliência, aquelas pessoas com uma capacidade muito forte de superar os obstáculos da vida. E por fim, nós temos a potencialidade do otimismo, aquelas pessoas que têm uma habilidade de enxergar o lado bom da vida, de ver que no final tudo vai dar certo. E olha que lindo, esses são os propósitos, essas são as habilidades que as pessoas, que a gente chama de potência, né? De uma potência realmente recebida quando você veio para cá, para cumprir um propósito, para ajudar na evolução do outro. E não tem propósito mais bonito, não tem missão mais bonita, nem habilidade ou potencialidade mais importante. São 9 distintas potencialidades e que possivelmente você se encaixa e faz com mais propriedade ou de uma forma mais involuntária, que é muito teu, que é muito nato. Não que as outras pessoas, por exemplo, não pudessem ter a empatia muito forte. Não é só de uma determinada personalidade que a empatia vai ser forte, que ajudar o outro, que ser mais bondosa. Não, todas as outras personalidades podem adquirir também. Porque, claro, as missões são lindas e quanto mais a gente tiver habilidade, mais a gente cumprir a missão, melhor é. Só que quando eu falo muito do involuntário, é aquilo que não tem esforço, é aquilo que não foi aprendido, aquilo que só é sentido, que é muito fácil ir lá para a liderança, parece que tem uma coisa interna dentro de mim e que eu consigo alcançar e atingir com muita facilidade. Então é isso que eu falo quando eu digo de propósito, quando eu digo de missão, é muito mais ligado à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa essência. Eu vejo assim, dando um exemplo um pouco de mim, tem uma das potencialidades que se chama otimismo, conforme tinha falado. E o otimismo é muito forte realmente em mim. Eu sou uma pessoa bem positiva, bem otimista, bem entusiasta, motivadora. E sim, eu tenho uma habilidade para enxergar o lado bom da vida, o lado bom das pessoas. Acho que cumpro esse propósito também de fazer com que o outro enxergue o lado bom da vida, através de textos que eu escrevo, através dos processos que eu ministro, até propriamente da psicologia, né? Eu vejo que eu tenho uma psicologia muito positiva, embora eu utilize a psicanálise como abordagem, mas é algo que parece que que foi aprendido, né? Foi algo que eu fui durante a minha vida, por todos os acontecimentos, foi muito fácil eu ir para essa missão e gosto e me afino bastante em cumprir essa missão também, mas não é com ela que eu me destaco, né? Eu me destaco realmente com a minha missão, com aquela que já está muito mais ligada com a minha alma, é aquela que eu sinto verdadeiramente de uma forma muito mais especial. Então, quando você conhecer essas 9 missões bem a fundo, hoje eu dei uma pincelada para que você pudesse ouvir todas e garanto que você já tem, né, alguma ali que, poxa, essa parece que fala de mim, que seja justiça, que seja lealdade, que seja superação. Mas uma ou outra vai ser bem forte dentro de você. E a partir do momento que você entra nesse profundo estado de consciência, que você começa a entender a sua habilidade, a sua potencialidade, a sua missão, eu te garanto, a vida ela vai ser muito mais enriquecedora, as pessoas vão ver muito mais verdade nos seus olhos e você, com toda certeza, vai viver com muito mais harmonia. Você vai cumprir aquilo que você veio fazer aqui. Então, bora lá se autoconhecer, entender um pouquinho dessa missão e desse propósito que a tua alma, ela veio, né? Ela veio para cumprir. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Vivam com propósito. É a coisa mais linda, mais bonita que a gente pode fazer por nós mesmos. Tchau, gente!